Rádio Unaerp. Entrevista. Olá, ouvintes da Rádio Unaerp. Você sabia que a depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo? Só no Brasil são 11 milhões e 500 mil brasileiros, segundo uma pesquisa realizada em 2015 pela Organização Mundial da Saúde. Uma doença que pode levar a vítima a cometer o suicídio. Um problema presente principalmente em grandes centros urbanos. Por exemplo, na cidade de São Paulo, o suicídio é a segunda causa de mortes de mulheres, só perde para o homicídio. Isso porque nas grandes cidades, a mulher tem mais chance de ter depressão, pois o estilo de vida urbano é sobrecarregado. E quando essas mulheres enfrentam uma separação e têm que continuar a vida, sendo a chefe do lar, aprendendo a recomeçar, a mulher tem que cuidar da casa, dos filhos e trabalhar. A pressão física e psicológica é muito grande. E para falar sobre esse assunto, a psicóloga Érica Zampolo, que participa de uma pesquisa na USP sobre saúde mental, irá conversar a respeito da depressão após separação. Érica Zampolo, seja bem-vinda. Você pode dizer o que é depressão? Primeiramente, boa noite, né? Gostaria de agradecer ao convite para estar falando sobre um tema que é muito importante, né? Principalmente, né, na atualidade. Bom, a depressão, ela é caracterizada como um transtorno do estado do humor, onde afeta significativamente a vida da pessoa, né? E no caso específico de mulheres que sofreram por um processo de separação, como essa doença age? Então, né, para responder essa pergunta, é muito importante, primeiro, a gente diferenciar o que é tristeza e o que é depressão. Porque no caso da separação, quando a separação não é algo que a pessoa quer ou que a ação de se separar é muito estressante, o que acontece? Essa separação é vista como uma perda, né? Que seria o luto. O luto é caracterizado como as relações, os sentimentos, os sintomas que essa perda acomete, né? Então, para falar sobre a depressão e essas mulheres que passam pela separação, é muito importante estar diferenciando isso, porque diante de uma perda, a tristeza ela é natural, né? O que acontece é que quando ela passa a ser prolongada ou intensificada, pode começar a se caracterizar como depressão. Muitas mulheres que têm depressão desconhecem a doença. Quais são os principais sintomas, Érica? Os sintomas, eles não são apenas para as mulheres, né? Como você disse, a depressão ela é maior nas mulheres, mas também nos homens. Então, os sintomas também podem acontecer nos homens. Os principais sintomas são o desânimo, a tristeza, né? Se sentir deprimido e também a dificuldade para tomar decisões, para se concentrar, problemas de sono quase todos os dias, falar ou movimentar-se mais lentamente do que de costume, ou se sentir mais agitado também, né? E ter pensamentos de morte ou pensamentos diários, em tentar tirar a sua própria vida como uma forma de resolver o problema. Isso deve acontecer também em pelo menos 2 semanas para começar a ser caracterizado como sintomas de depressão. Érica, essas mulheres também sofrem um preconceito social de pessoas que acreditam que não é uma doença. Numa linguagem mais popular, é uma frescura, quer chamar a atenção. E, na verdade, é uma doença perigosa. Como a sociedade deve se comportar com essas vítimas da depressão? O que acontece é que, normalmente, primeiro as pessoas que sofrem com a depressão, elas vão buscar ajuda principalmente na família, nas amizades, né? Então, assim, na maior parte das vezes, eles vão procurar primeiro por essas pessoas. E o que acontece é que, às vezes, essas pessoas estão desinformadas sobre o que é, né? Ou, às vezes, por uma tentativa de simplesmente ajudar e falar alguma coisa, acabam falando diante de um julgamento moral ou de preconceitos estabelecidos ali. E a pessoa que já está vulnerável acaba se sentindo mais culpada, com a autoconfiança ou a autoestima mais rebaixada ainda.
né? Então, é importante que as pessoas entendam, se informem sobre o que é a depressão, para que possa ajudar essas pessoas quando vierem pedir ajuda. Que aconselhem a buscar um profissional especializado, ou quando não souber o que falar, simplesmente ouça, simplesmente abra espaço para o diálogo, né? E se não souber o que falar, silencie-se, né, nesse momento. Você está acompanhando uma entrevista com a psicóloga Érica Zampolo sobre depressão em mães que passaram por um processo de separação. Érica, algumas mulheres se separam por causa de uma traição e se sentem rejeitadas pelo companheiro. Perdem a autoestima e desacreditam de novas relações conjugais. Como a mulher deve agir para não entrar em depressão? Uhum. E isso é muito importante também a gente dizer, porque a psicologia, os psicólogos, não tem uma receita pronta para isso, né? Não tem uma receita de bolo que vai solucionar aquele problema de uma forma imediata. É importante com que o espaço para escuta seja desenvolvido, para que a própria pessoa, para que o próprio sujeito se escute e faça uma ressignificação desses sintomas, né, para que comecem a se entender e comecem a pensar sobre isso e mudem os seus contextos, né? Então, isso seria... E é muito importante também a gente não generalizar. Então toda pessoa sofre de depressão, sintoma desse jeito, né? Não, cada um tem a sua individualidade. E isso na psicologia é levado muito em consideração. E qual é o momento que deve procurar ajuda? O momento é quando a pessoa começa a perceber que os seus sintomas estão se intensificando, né? Que percebeu que isso vem acontecendo há 2 semanas ou mais, quase todo momento, né? Quase todos os dias. Então, essa é a hora de buscar ajuda, principalmente com profissionais especializados, porque o risco de não se buscar uma ajuda quando começa a perceber que os sintomas estão se agravando, de gerar uma depressão, que talvez seria uma depressão comum, acabar gerando uma depressão mais melancólica, que é onde acontece muito o índice de suicídio, né? Então, seria nesse sentido. Érica, como funciona o tratamento? Uhum. O tratamento a pessoa tanto pode procurar um psicólogo quanto um psiquiatra, né, para estar auxiliando ela nesse processo. A eficiência, a eficácia desses 2 tratamentos junto é muito mais importante. Então, é importante que ela procure tanto um psiquiatra quanto um psicólogo para estar falando sobre isso. Quais são as consequências de uma depressão maltratada? As consequências de uma depressão maltratada, né, seria isso que eu disse, talvez os pensamentos de morte aumentarem e o índice de suicídio também, né, da tentativa de suicídio, e talvez uma depressão que ainda não é considerada como melancólica pode passar a se tornar. Érica, como a psicologia enxerga esse problema? A psicologia enxerga como um problema de questões emocionais, mas também sociais, né? Então, assim, o que se vê muito é que hoje em dia está acontecendo que muitas pessoas estão tendo mais ainda depressão, né? O índice está muito maior de pessoas diagnosticadas com depressão, e também muitos jovens, né? Que antes não se falava tanto em jovens com depressão. Isso acontece por conta do desconhecimento sobre a doença e também sobre o preconceito com a doença, né? Com a depressão. Certo. Érica Zampolo, muito obrigada pelas suas informações. Espero que volte outras vezes. Acredito que essa conversa tenha esclarecido muito as dúvidas dos ouvintes. E para encerrar, você pode deixar uma mensagem para essas mães que sofrem com a depressão e têm que criar os filhos, ser dona de casa e trabalhar todos os dias? Claro, eu que agradeço pela conversa, é sempre muito bom estar falando sobre isso, mas a mensagem que eu deixo é para que quando elas verem para que se percebam, e para quando vê que realmente sozinha não está dando conta, para que procure um profissional, porque para que não pensem que vão ser tratadas como loucas ou como doente, né? Isso ainda é uma questão que às vezes a gente tem que discutir muito sobre isso,
mas que procure um profissional para que abra o espaço para o diálogo, para que ela fale sobre esses sentimentos, né? E para que ela também reconheça o profissional que ela está procurando ajuda, para que ela fale a eles que quer um tratamento humanizado com os seus sintomas, com os seus sentimentos. Seria isso. Obrigada, Érica, pela participação. Obrigada eu. A Rádio Unaerp também está no site do curso de jornalismo. Acesse jornalismonaerp.com.br.